Olá, internautas, tudo bem com vocês? Eu sou José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é igreja. Nós vamos fazer uma série de 2 vídeos explicativos acerca do que é igreja. Porque há um conceito errôneo sobre o que é igreja, né? Muitas pessoas pensam que igreja são aqueles templos luxuosos, feitos de pedra, né? Nos centros das cidades, enfim. Tem uma concepção errada do conceito de igreja. Igreja não são tijolos ou templos feitos por mão dos homens. Igreja somos nós, um ajuntamento de pessoas, pedras vivas, tá? Que servem, glorificam e magnificam o nome do Senhor Jesus. Amém? Somos os representantes dele nesta terra. Mas antes de nós começarmos o vídeo de hoje, eu gostaria muito que você se inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para você receber todas as postagens semanais. E também deixe lá o seu like e compartilhe também o nosso canal com mais pessoas. Lembrando que nós temos orações diárias no nosso canal. Todos os dias da semana, de segunda a segunda, temos orações para você acompanhar conosco, oração diária, em prol da família, oração de cura, de libertação, ok? Então, sem mais demora, vamos ao vídeo de hoje, vamos ao estudo de hoje. Hoje é a parte 1, depois tem a parte 2, a parte final do estudo sobre o que é a igreja. O que é a igreja? Parte 1. O que é a igreja? Igreja. Vemos esta palavra por toda a parte. Algumas pessoas usam igreja para descrever um belo edifício no centro de uma praça proeminente. Outros a usam para descrever uma organização religiosa em escala mundial, completa com regiões, distritos, dioceses. As definições confusas de igreja em nosso tempo muitas vezes vedam o significado original desta palavra, quando aplicada no Novo Testamento, ao povo de Deus. Nesse artigo, examinaremos brevemente o significado de igreja na Bíblia Sagrada. Igreja. O que significa? Igreja é um edifício construído com blocos e cimento? Claro que não. É um edifício construído com pedras vivas. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Essas pedras vivas são chamadas santos e são membros da família de Deus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, do verso 19 ao verso 22. A palavra grega traduzida como igreja significa literalmente chamado para fora. E assim refere-se a um grupo de pessoas chamadas para saírem do pecado no mundo e servirem ao Senhor. A igreja não é nenhum tipo de instituição ou objeto impessoal. É um corpo constituído de componentes vivos, como um organismo vivo. A igreja pode sentir medo, Atos capítulo 5, verso 11. Pode orar, Atos capítulo 12, verso 5. Pode falar, Mateus 18, verso 17. Pessoas que são chamadas para saírem do pecado não continuam participando do mal no mundo, porque elas estão santificadas ou separadas do pecado. Estude João capítulo 17, verso 14 e 23. Colossenses capítulo 1, verso 13. 1 Pedro 2, verso 9. 1 João capítulo 4, verso 5 e verso 6. Deus chama o povo para deixar o mal deste mundo através da mensagem do Evangelho, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e verso 14. Aqueles que são convertidos verdadeiramente a Cristo são chamados santos. 1 Coríntios capítulo 1,
verso 2. Colossenses capítulo 1, verso 1 e verso 2. Entender o conceito bíblico de igreja como um corpo de pessoas chamados para fora do pecado, para serem santos, ajuda-nos a apreciar a riqueza da descrição de Paulo, da igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, verso 28. Jesus não morreu para comprar terra e edifícios, nem para estabelecer alguma instituição. Ele morreu para comprar as almas dos homens e mulheres que estavam mortos no pecado, para que agora tenha salvação e esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, verso 8, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e verso 20. A igreja universal e a igreja local. Algumas vezes a Bíblia usa a palavra igreja no sentido universal, isto é, para falar de todo o povo que pertence a Cristo, não importa de onde ele possa ser. Jesus falou da igreja deste modo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Mateus capítulo 16, verso 18. Ele não está falando apenas de uma congregação local, nem está falando de uma organização ou instituição mundial. Ele está falando de pessoas, pedras vivas, construídas sobre Jesus Cristo, a fundação sólida. Paulo falou à igreja nesse mesmo sentido universal quando escreveu: Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios capítulo 5, verso 23. Jesus é a cabeça sobre todos aqueles que servem, todos aqueles lavados e purificados de seus pecados. Em Cristo, Efésios capítulo 5, verso 26. Frequentemente a palavra igreja é usada para descrever uma congregação local ou assembleia de santos. Note uns poucos exemplos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. E ele não os atender, diz a igreja, se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Mateus 18, 17. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, 5. Igrejas locais são o resultado de pregação do Evangelho. Quando as pessoas obedecem à palavra e se tornam cristãs, elas começam a reunir-se com outros irmãos na fé. A igreja, organismo, não organização. A igreja é uma organização? Muitas pessoas têm a noção errada de que a igreja é uma organização ou instituição, independentemente do povo que compõe a igreja. Este não é o conceito bíblico de igreja. Jesus não morreu para estabelecer uma instituição, para salvar o povo do pecado. Atos 20, 28. 1 Coríntios 6, 20. Jesus é o Pai. Jesus e o Pai não habitam numa organização, mas no povo que obedece a eles. João 14, verso 15 ao verso 23. Muitas pessoas sugerem que a Igreja Universal é constituída de todas as congregações locais do mundo. Isto não é um conceito bíblico. A igreja local consiste de cristãos que se reúnem num determinado lugar. Eles podem ser identificados e contados. Romanos 16, 14, 15, verso 1, 1 Coríntios, capítulo 16, 19, Colossenses 4, verso 15. A Igreja Universal consiste de todos os discípulos de Cristo em todo o mundo. Nenhum homem é capaz de identificar e contar todos os membros deste corpo universal. Tentativas de contar todos os verdadeiros cristãos em uma nação ou no mundo ilustram a ignorância e a vaidade dos homens. Somente Deus pode contar e identificar seus primogênitos arrolados nos céus. Hebreus capítulo 12, verso 23. Aqui termina a primeira parte do que é igreja.